Donald Trump admitiu hoje que cometeu um grande erro na guerra contra o Irã, mas antes disso ainda conseguiu insultar de forma grosseira seus parceiros, incluindo a Ucrânia. Na véspera, Trump declarou que os Estados Unidos não precisam da ajuda da Ucrânia, que já enviou especialistas militares para o Oriente Médio. E o que é importante, drones interceptadores, para proteger os ativos militares americanos na região contra ataques de drones iranianos. Os países do Golfo Pérsico, um após o outro, estão tentando fechar contratos com a Ucrânia para obter proteção contra drones iranianos. Além disso, hoje até o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou à Ucrânia um pedido para negociações com Zelensky para discutir a cooperação na interceptação de drones iranianos. Mas Donald Trump afirma descaradamente que os Estados Unidos têm os drones mais avançados do mundo e que ele não precisa de nenhuma ajuda da Ucrânia. Mas isso acabou sendo mentira porque o ministro do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, admitiu que os Estados Unidos já enviaram para a região 10.000 drones interceptadores desenvolvidos na Ucrânia. Mas isso não é tudo. Donald Trump chegou a insultar os parceiros europeus dizendo que eles são covardes e que ele não precisa mais da ajuda deles na guerra contra o Irã. E hoje mesmo Trump pediu publicamente à China, França e Japão, Coreia do Sul e Reino Unido que enviem suas tropas para desbloquear o Estreito de Hormuz. Meu nome é Alexei Pechy e vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário neste episódio. E também se inscreva no meu canal do Telegram, Pechy News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, antes de começar este episódio, quero compartilhar com vocês uma informação privilegiada que mostra o quanto essa autoconfiança de Donald Trump vai começar a desmoronar agora. O portal Axios informou anteriormente que na quarta-feira, 11 de março, houve uma ligação entre os líderes do grupo G7 e foi lá, durante essa conversa, que Donald Trump, com a maior cara de pau, disse aos líderes de outros países que o Irã estava prestes a capitular. Ele afirmou: "Já vencemos, só aguardamos que eles capitulem." Outros líderes, principalmente os europeus, responderam que podem: "Espera aí, como assim vai capitular se a guerra continua? E não parece que o novo líder do Irã, Mojtaba Khamenei, sequer deu algum sinal de capitulação." E no geral, os iranianos estão se comportando de uma forma que mostra que, por enquanto, eles não estão prontos para capitular. Mas o fato de o Irã ainda não ter capitulado, Donald Trump explicou seriamente dizendo que supostamente em Teherã todos foram mortos e simplesmente não sobrou nenhum líder vivo. Com autoridade para anunciar a capitulação, ele afirma que eles já perderam e nós vencemos, mas não há ninguém lá para anunciar a rendição. Citação de Trump: "Ninguém sabe quem é o líder, então simplesmente ninguém pode anunciar a capitulação." Isso foi no dia 11 de março. Mas de verdade, Trump surpreendeu a todos hoje. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o país não precisa mais da ajuda da Ucrânia para enfrentar ataques do Irã. Segundo ele, isso se deve à expectativa de um fim rápido da guerra com o Irã e ao potencial de defesa suficiente dos Estados Unidos, citação de Donald Trump. "A guerra com o Irã vai acabar em breve. Por isso não precisamos mais da ajuda da Ucrânia na luta contra drones. As capacidades militares dos Estados Unidos são suficientes para enfrentar ameaças aéreas sozinhos. Sabemos mais sobre drones do que qualquer outro. Na verdade, nós temos os melhores drones." Mas é claro, Trump pode fazer essas declarações ousadas, sabendo que na verdade a Ucrânia já ajudou. Em primeiro lugar, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que a Ucrânia enviou seus especialistas ao Oriente Médio para treinar militares em países do Golfo Pérsico, que foram alvo de ataques de drones iranianos a se defenderem dessas ofensivas. O primeiro grupo de militares ucranianos, junto com equipamentos, drones interceptadores, sistemas de guerra eletrônica e assim por diante, partiu para os países do Golfo Pérsico já na segunda-feira, 9 de março. Em segundo lugar, e mais importante, a Casa Branca claramente não coordenou o que deveria ser dito publicamente. Trump diz que não precisamos da ajuda dos ucranianos, pois temos super drones e damos conta sozinhos. Ao mesmo tempo, segundo o ministro do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, o exército americano já enviou ao Oriente Médio 10.000 drones interceptadores desenvolvidos na Ucrânia.
Driscoll afirmou em entrevista a Bloomberg que os drones MIROPS, baseados em IA, foram enviados dentro de 5 dias após o início da operação americano-israelense contra o Irã, em 28 de fevereiro. Os drones MIROPS foram desenvolvidos pela empresa de defesa Project Eagle, em conjunto com especialistas ucranianos desde 2024. Como contou Driscoll, os drones MIROPS custam cerca de $15 mil. Mas Driscoll disse que pedidos maiores podem reduzir esse preço para $3 a $5 mil por interceptador. Isso é mais barato do que os drones iranianos Shahed, que custam pelo menos $20 mil. Ou seja, basicamente os Estados Unidos estão protegendo suas bases com uma tecnologia desenvolvida na Ucrânia, mas Trump afirma com confiança que não precisa da ajuda da Ucrânia. Fico surpreso com tanta ousadia e cinismo do Trump. Ou seja, ele sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem que os especialistas ucranianos já estão no Oriente Médio, que os interceptadores ucranianos já estão ajudando. E ele diz, não precisamos mais de ajuda da Ucrânia, temos super drones. Isso me lembrou de um episódio quando a Fox News mostraram ao vivo, falando sério, como os drones deles, tipo os drones americanos deles, derrubam Shaheds no ar. Depois descobriu-se que esse vídeo era de drones ucranianos, interceptadores, Wild Hornets. Depois, ao vivo na Fox News, pediram desculpas e admitiram. Mostramos drones ucranianos como americanos. Agora acontece o mesmo. E isso é um grande cinismo. Hoje mesmo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou um pedido à Ucrânia para realizar negociações com Zelensky, a fim de discutir questões relacionadas aos drones iranianos. Inet destaca que Israel fez o pedido por causa da experiência da Ucrânia na interceptação de drones iranianos. Por isso, Netanyahu pretende apoiar a cooperação entre Israel e Ucrânia sobre essa questão. O embaixador da Ucrânia em Israel, Yevgeny Kornichuk, confirmou que o pedido do primeiro-ministro israelense foi feito e a conversa segue, devendo ocorrer em breve. Mas, devido à limitação de tempo, a conversa ainda não aconteceu. Ou seja, Netanyahu reconhece que os americanos na questão da interceptação dos drones iranianos não são exatamente úteis, e é preciso trabalhar com a Ucrânia. Mas para Trump, essa ajuda não seria necessária. Além disso, lembro que os países do Oriente Médio estão, em massa, recorrendo à Ucrânia agora, pedindo ajuda na luta contra os Shaheds iranianos. Em particular, até o momento, pedidos correspondentes foram feitos por mais de 10 países do Oriente Médio. Entre eles estão a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos e assim por diante. Empresas de defesa ucranianas dizem que recebem ligações constantes com pedidos. Hoje surgiu a notícia de que o Japão também disse: olha, escutem, vamos tentar ser um dos primeiros a fechar contratos com a Ucrânia para esses drones interceptadores. Além disso, lembro mais uma vez que a Ucrânia enviou ao Oriente Médio o primeiro grupo de especialistas em interceptação de drones. Mas isso ainda não é tudo. Trump não atacou só a Ucrânia desse jeito, ele também atacou seus aliados europeus, e aqui eu não vou me alongar muito. Vou citar apenas um episódio ilustrativo, e tudo vai ficar claro. No dia 8 de março, Donald Trump declara com confiança: o Reino Unido, nosso outrora grande aliado, talvez o maior de todos, finalmente está considerando seriamente enviar 2 porta-aviões para o Oriente Médio. Primeiro-ministro Starmer, nós não precisamos mais deles. Mas nós vamos lembrar disso. Não precisamos de pessoas que entram na guerra depois que já vencemos. Isso foi em 8 de março e apenas 6 dias depois, em 14 de março, Donald Trump declara: diversos países, sobretudo os afetados pelas tentativas do Irã de fechar o Estreito de Hormuz, enviarão navios de guerra com os Estados Unidos para manter o estreito aberto e seguro. Já destruímos 100% do potencial militar do Irã, mas para eles é fácil enviar 1 ou 2 drones, lançar uma mina ou disparar um míssil de curto alcance em algum lugar ao longo dessa via navegável, não importa o quanto eles tenham sido derrotados. Agora vem o mais importante. Espero que China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e outros países afetados por essa restrição artificial enviem seus navios para essa região, para que o Estreito de Hormuz deixe de representar uma ameaça por parte de um país que foi completamente decapitado. Enquanto isso, os Estados Unidos vão bombardear impiedosamente a linha costeira e constantemente destruir barcos e navios iranianos. De um jeito ou de outro, em breve vamos tornar o Estreito de Hormuz aberto, seguro e livre. Olha, Donald Trump não pode ser assim.
Primeiro você grita para o mundo inteiro que não precisa de nenhuma ajuda do Reino Unido, tenta humilhar os britânicos e depois você declara que espera que o mesmo Reino Unido envie seus navios de guerra para te ajudar. Então decida-se, em 8 de março você não precisava dos navios britânicos? Você disse, não precisamos mais dessa ajuda, já vencemos sozinhos. E no dia 14 de março você diz, eu espero que os britânicos ainda enviem seus navios para nos ajudar, porque acho que sozinhos não damos conta. Deixe suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like no canal. Amigos, se este episódio foi útil e interessante para vocês, vocês podem apoiar o trabalho do nosso canal com sua doação ou se tornando patrocinador aqui no YouTube. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei agradecido pelo seu apoio. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.